Eita, meus amigos, minhas amigas. Cheguei da casa de Deus agora, né? O pastor hoje falou, tem uma palavra falando sobre as boas-aventuranças. Vou explicar aqui, né? Eu já falei disso uma vez, mas é bom falar de novo. Deixa eu ver aqui. A internet tá meio lenta hoje. Pronto, aqui ó. A bem-aventurança na Bíblia, entre parênteses, Mateus 5, 3 a 12. São os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha que define o caráter do discípulo fiel, descrevendo qualidades como humildade, misericórdia e busca por justiça, prometendo felicidade, entre parênteses, ventura sublime, e bênçãos divinas, entre parênteses, como o reino dos céus e a consolação. Para aqueles que as praticam, aqueles e aquelas, né, mostrando um caminho de vida centrado em Deus e não nos valores mundanos, como estão dando valores hoje, né? Porque tanta gente fala da igreja, atrás de valores mundanos, porque na igreja não quer esperar a remessa de Deus, não, quer que Deus dê de imediato. E Deus não é Deus de imediatismo, não. Ele só abençoa quem ele quer no tempo dele. Significado de cada bem-aventurança, entre parênteses, é resumo, né? Cada fase com, entre aspas, né? Bem-aventurança ou, entre aspas, felizes, né? Indica a qualidade e sua recompensa. 1. Pobres em espírito. Humildade reconhecendo a dependência de Deus. Herdarão o reino dos céus. A paz do espírito é no outro sentido, não? Não vamos misturar as coisas, não. 2. Os que choram pelo pecado ou sofrimento serão consolados. 3. Os mansos vencem o mal com o bem, herdarão a terra. 4. Os que têm fome e sede de justiça, desejam ardentemente a retidão de Deus, serão saciados. Eu estou nessa questão aqui do fome e sede de justiça, porque eu fui injustiçado, também clandestino, e perdi meus direitos, né, de receber até 5 anos, passagem de almoço, tudo isso foi roubado de previdência. 5. Os misericordiosos demonstram compaixão, alcançarão misericórdia. Mas Jesus disse, né? Terei misericórdia, Deus Senhor disse, terei misericórdia de quem me aproveita ter misericórdia. Certo? Não vai ter misericórdia todo mundo, não. Pô, nem se iluda com essa questão. Certo? Cadê? Os puros de coração, inteiros em seu amor a Deus e ao próximo, verão a Deus. Eu estou nesse caminho, sabe por quê? Porque eu faço tudo de coração quebrantado aqui. Não faço nada para querer ser melhor que ninguém, querer aparecer, não. Certo? Então eu sou puro de coração, sim. Eu posso ter meus problemas, todos nós temos, minhas dificuldades, né? minhas anegas, minha irmã aqui diz a vez mais. Certo? Não sou pessoa puro de coração, não vejo mal ninguém. Os pacificadores promovem a paz, serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, né? Procuram promover a paz. Através da pregação de Deus, promove a paz. Os perseguidos por causa da justiça sofrem por Cristo, seu galardão será grande no céu. Os perseguidos são aqueles que estão em missões, né? Eles são perseguidos. Se for professar lá fora em outro país que são crentes, eles mandam matar. Ninguém quer vir falar de Jesus, não. Os miseráveis lá que se dizem, né, que morrem para molar, não sei qual é o nome deles, os homens bomba, né? Os miseráveis que matam porque não querem que preguem a palavra de Deus. O que elas representam? Né? Essa é a bem-aventurança. Um mapa para a felicidade. Mais do que regras, são descrições de um estado de alegria profunda e verdadeira, diferente da felicidade mundana. A felicidade mundana é no dinheiro, é no luxo, no bem público, é prazer. Caráter cristão define as virtudes que Deus valoriza, moldando o seguidor a seguidor de Cristo, né? Para ser como ele é, como Jesus é. Evolução de valor. Invertem a lógica do mundo, valorizando a humildade sobre orgulho, a mansidão sobre a força bruta e a misericórdia sobre o julgamento. Revolução de valores, sabe? Os valores são invertidos. É dinheiro, é luxo, é bem-querer. Em essência, as bem-aventuranças são um convite de Jesus para uma vida de retidão e dependência de Deus, que resulta em bênçãos eternas e na alegria genuína, mesmo em meio às dificuldades. Aí o pastor olhava para mim, falando sobre isso hoje na igreja. Né? Em meio às dificuldades eu estou ali, estou falando que manda. Ele olhava para mim e ficava rindo hoje. Né? Eu olhava assim, eu ficava assim na minha. O pastor me olhava e ficava rindo, falando sobre as bem-aventuranças, explicando bem detalhadamente. Deixa eu ver aqui essa explicação. Tem outra explicação da bem-aventurança.
A gente pode ficar grande tempo mais não. Mas é o que eu estou falando aqui, o que foi dito hoje pelo pastor da igreja. A gente realmente está complicado aqui. Né? A explicação significada das bem-aventuranças na Bíblia. Conforto e orientação no sofrimento. Vou ver isso aqui. Vou ler isso aqui. Nosso Senhor Jesus nos ensina as bem-aventuranças que carregam significados profundos e são inspiradores. Ele serve como um guia precioso para recebermos as bênçãos de Deus, ajudando-nos a encontrar conforto e orientação nesse mundo cheio de pecados e caos, para que possamos superar todas as dificuldades e desafios. Se você deseja as bênçãos de Deus, continue lendo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Parece mais 5:3. Aqui tem a definição do que significa. Eita, pô, vai, tá amarrando aqui o mouse. Meu céu, precisa do notebook novo, porque isso aqui é usado aí. Tá travando aqui, até o teclado tá travando. Bem, cadê? Essa escritura é a primeira frase do Sermão da Montanha de Jesus, concisa, mas contendo verdades profundas, demonstrando a condição importante para entrar no reino dos céus. A humildade. Humildade não é fraqueza, mas um reconhecimento da pequenez e significância diante de Deus. Nós somos insignificantes e pequenos. Certo? Então, porque que a humildade é destacada como a chave para alcançar o reino dos céus? Interrogação, né? Porque a humildade permite que os indivíduos reconheçam sua falta e inadequação, levando-os por-se de lado e a procurar Deus em busca de ajuda e orientação. Tomemos como exemplo os discípulos e apóstolos que seguiam Jesus. Quando ouviram Jesus pregar, procuraram, com humildade, ouvindo sinceramente suas palavras, através de seus ensinamentos. Eles ouviram a voz de Deus, reconheceram Jesus como Messias prometido e o seguiram, recebendo assim a salvação. Em contraste, os fariseus arrogantes não buscaram humildemente as palavras e a obra de Jesus, confiando no seu conhecimento dessas escrituras. Era um povo herege. Cadê? Eita, agora me perdi. Mas os fariseus, certo? Os irmãos modernos fariseus dentro da igreja. Na casa de Deus, os irmãos é fariseu. Certo? Verdade, dentro da escritura. Confiando no seu conhecimento das escrituras e na sua posição social, de fariseu. Tudo arrogante e prepotente. Aí tem dizendo o que mais? Eles desconsideraram Jesus. Até resistiram e o condenaram, e no final crucificaram, cometendo um crime hediondo e sofrendo o castigo de Deus. Hoje as profecias da segunda vinda de Jesus foram cumpridas e estamos num momento crucial para acolher o seu regresso. Quando alguém testificar que o Senhor retornou e expressou muitas verdades para salvar as pessoas do pecado e guiá-las para alcançar a purificação e entrar no reino dos céus, aqueles que buscam humildemente, ouvem atentamente as palavras do Senhor, que o povo hoje não quer ouvir. As palavras do Senhor, certo? Eita, amarrando aqui de novo. Eita, agora complicou. Meu Deus do céu, me ajuda para esse notebook que realmente presta. Pronto, ouve atentamente as palavras do Senhor, que retornou. Podem descobrir a verdade e reconhecer que essa é a voz de Deus. E eles aceitam e obedecem. Aceitam a palavra de Deus. Nossa, está dizendo, não tem nada a ver. É assim que eles acolhem o retorno do Senhor e têm a oportunidade de entrar no reino dos céus. Por outro lado, pessoas arrogantes, recusam a buscar humildemente as palavras e obras do retorno do Senhor. E alguns até resistem e condenam a segunda vida do Senhor. São os hereges. Tais indivíduos, homens e mulheres assim, devido à sua arrogância e vaidade, e o fracassam em buscar genuinamente o retorno do Senhor. Acabam perdendo a chance de receber o Senhor e nunca serão capazes de entrar no reino dos céus. Deus diz, entre aspas, a volta de Jesus é uma grande salvação para aqueles e aquelas que são capazes de aceitar a verdade. Mas para aqueles que são incapazes de aceitar a verdade é um sinal de condenação. Você deve escolher sua própria senda e não deve blasfemar contra o Espírito Santo nem rejeitar a verdade. Muitos rejeitam. As igrejas como antigamente são assim. Estão falando da igreja falando que não deve.
certo? Vocês não devem ser pessoas ignorantes e arrogantes, mas pessoas que obedecem à direção do Espírito Santo. Obedecem, né? Não? Obedecem, certo? A direção do Espírito Santo. E almejam e buscam a verdade. Somente assim vocês serão beneficiados. Certo? Aí tem aqui entre parênteses, né? A palavra, volume 1, a aparição e a obra de Deus. Entre aspas aqui. Quando você contemplar o corpo espiritual de Jesus, Deus terá feito um novo céu e nova terra. Vamos ver aqui. Amigo, né? Está dizendo aqui, né? Quando se trata da volta do Senhor, você, seu Jesus, se você deseja buscar humildemente as palavras do retorno do Senhor, acolhendo em breve e obtendo a oportunidade de entrar no reino do céu, não hesite em entrar em contato conosco através da janela de bate-papo. Mas essa aqui é outra história. 2. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mateus 5:4. Isso aplica homens e mulheres, viu? Bem-aventurados, bem-aventuradas. Não deixa a mulher de fora, não. Aí vamos ver aqui. A declaração do Senhor Jesus revela um conforto especial que Deus proporciona aos que estão de luta, né? Chorar. Aqui não significa apenas tristeza normal, significa um profundo arrependimento e dor decorrente do reconhecimento dos próprios pecados. É uma luta interna, um remorso sincero pelos erros cometidos. Embora creiamos no Senhor e recebemos perdão pelos nossos pecados, o que nos permite desfrutar da graça e das bênçãos de Deus, ainda vivemos em pecado, incapazes de nos libertar. Muitas vezes cometemos pecados ofendendo a Deus e as correntes do pecado nos prendem, causando sofrimento insuportável. No entanto, aqueles, né, que choram caem num desespero total. Aqueles vamos dizer assim, né? Em vez disso, podem recorrer a Deus em busca de consolo, confiando nas suas promessas, aguardando ansiosamente a sua salvação e procurando a forma de se libertar do pecado e do sofrimento. O pecado é gritante na vida desse povo fora da igreja. É muito gritante. Certo? Cadê? Deus é fiel. Ele derrama bênção sobre os que estão de luto e prepara o caminho eterno para que escapem das garras do pecado e sofrimento. Especificamente, o Senhor retornará nos últimos dias para expressar todas as verdades que podem salvar a humanidade, com o objetivo de resgatar completamente a humanidade do pecado, purificá-la e trazê-la para o reino de Deus, permitindo-lhe experimentar as bênçãos eternas de Deus. Tá vendo? Deus quer salvar a humanidade. A humanidade não quer salvar. Deus diz, entre aspas, né? Embora tenha feito muita obra entre os homens, Jesus apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelo pecado do homem. Homem e mulher, né? Vamos dizer assim. Certo? Mas o povo parece que não entendeu isso ainda, não aprendeu. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Homem e mulher, como eu digo sempre. Salvar o homem, como diz, né? Plenamente da influência de Satanás não exigiu, né, apenas que Jesus se tornasse oferta pelo pecado e carregasse os pecados do homem, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior, ainda para levar o homem completamente de seu caráter satanicamente corrompido. Satanás mesmo, né? E assim, agora que o homem teve seus pecados perdoados, Deus voltou para a carne para guiar o homem até a nova era, né? E começou... Cadê? Até a nova era. Eita, agora me perdi. Deixa eu botar aqui. Agora me perdi. De pecado. Então vamos fazer o seguinte, entendeu? Então se até aqui está mostrando a realidade da bem-aventurança, entendeu? Pode procurar ler mais a palavra de Deus e aprender. Mas o povo não quer, o povo quer fazer o que quer. Fora da igreja, certo? Desigrejadas, como eu disse antigamente. Bem, eu vou deixar para vocês lerem isso aqui, que é muita coisa. Vamos passar adiante. Né? Estamos sempre disponíveis para compartilhar a palavra de Deus com você e conversar online. Essa é outra história. 3. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Essa declaração é uma bênção maravilhosa que Deus nos deu, mas também é uma responsabilidade significativa. Os mansos não são fracos, em vez disso, eles possuem qualidades de humildade, gentileza e compaixão. Então, nesse meio. Eles não se sentam, não lutam pelo poder, não buscam vingança ou nutrem ciúmes.
Estou nesse meio. Em vez disso, aproxima-se dos outros com amor, humildade e paz. Estou nesse meio. Eu faço isso. Mais importante ainda, ele se aproxima de Deus com reverência, sinceridade e obediência. Mas ainda estou aqui. Os mansos ouvem atentamente as palavras de Deus e buscam sinceramente a sua vontade. No caso, a vontade de Deus, né? A sua vontade referente a Deus. Aos olhos de Deus, os mansos são abençoados porque acompanham seus passos e assim recebem sua salvação. Esta é a graça de Deus para com eles. Tais indivíduos reconhecem as suas limitações e precisam depender da salvação de Deus. Eles estão dispostos a ver de acordo com a vontade de Deus e a caminhar ao lado dele. Certo? Eu procuro fazer isso na minha vida. Agora que às vezes é uma situação meio complicada, mas não é fácil não, que eu estou vivendo de problemas. Certo? Bem, dele, portanto, os mansos são abençoados e carregam responsabilidade. Eles servem como testemunho de Deus no mundo, vivendo suas vidas para trazer glória a Ele. Você deseja ser uma pessoa mansa e receber a bênção de Deus? Uma pergunta para quem, né? Estou direcionando. Entre em contato... Não, deixa essas coisas para lá. 4. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5,6. Quem pede para falar entre em contato não tem isso, não é nada a ver não. Esta declaração concisa, mais profunda, revela uma verdade importante. É somente através da busca pela justiça, uma sede profunda, que podemos verdadeiramente ser satisfeitos. No mundo cheio de pecados e caos, é fácil para as pessoas caírem na busca de prazeres materiais e ganhos mundanos. É o que mais tem hoje em dia. No entanto, tais atividades trazem apenas satisfação temporária à carne, não ao espírito, né? Ao mesmo tempo que deixam a alma vazia e com dor, né? A alma sofre com isso. O Senhor Jesus nos ensina que somente aqueles que têm fome e sede de justiça podem receber as bênçãos de Deus e encontrar satisfação genuína em seus corações. Aqueles e aquela, como disse sempre. A fome e a sede de justiça decorrem de um profundo anseio pela palavra de Deus e de uma busca pela vida espiritual. O povo não sabe o que é ter vida espiritual. Aqueles que têm fome e sede de justiça são indivíduos que anseiam pela justiça em seus corações. Buscam a verdade e desejam andar nos caminhos de Deus. O caminho da fome e da sede de justiça é uma jornada cheia de esperança e expectativa. Ao buscarmos a justiça, receberemos o alimento e o suprimento das palavras de Deus. Né? Esse suprimento não só traz satisfação na vida presente, mas também nos concede bênçãos eternas na vida futura. Que possamos sempre manter a sede de Deus e da justiça. No caminho da fome e sede de justiça possamos encontrar a verdadeira paz e satisfação maior. Aí aqui, 5. Bem-aventurados e misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. De Mateus 5,7. Essa declaração transmite uma verdade profunda. Aqueles que demonstram misericórdia e compaixão pelos outros são abençoados por Deus. No mundo cheio de indiferença e crueldade, Jesus nos ensina a importância de ter misericórdia pelos outros. A misericórdia não é apenas uma emoção, é uma expressão ativa de cuidado e assistência prática ao necessitado. Eu e minha amiga Estela Borges fazendo muito isso. Quando estendemos a misericórdia aos outros, é como se abrisse uma porta para a graça de Deus. Experimentamos pessoalmente sua misericórdia, sentimos sua presença e encontramos alegria em sua provisão. Ter compaixão pelos outros cria um vínculo profundo que nos conecta com Deus e com outras pessoas. É algo bom que vai além das palavras e toca o coração. Ao demonstrar misericórdia e compaixão, experimentamos genuinamente as bênçãos de receber misericórdia, tornando-nos indivíduos verdadeiramente abençoadas. Né? Bem, vamos mais adiante. Está para terminar. 6. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Em Mateus 5,8. Essa declaração concisa, mais profunda, contém uma verdade importante, guiando-nos em direção à pureza interior para experimentarmos as bênçãos de Deus. Na nossa vida diária, muitas vezes nos encontramos enredados, nas complexidades dos assuntos e relacionamentos mundanos, que impedem os nossos corações de encontrar a tranquilidade na presença de Deus. Tem gente que tem essa tendência, né? Isso não é para todo mundo não. A tendência de ficar nessas coisas, essa tendência no mundo.
No entanto, quando nos esforçamos para manter um estado de espírito claro e organizado, buscando a paz diante de Deus, estando limpos de coração, somos capazes de testemunhar a bênção de Deus em nossa vida cotidiana. Neste mundo barulhento, manter o coração puro não é tarefa fácil, mas é precisamente este estado de espírito que nos permite ver a presença de Deus com mais clareza. Então, como podemos aquietar nossos corações diante de Deus e nos tornar limpos de coração? Vocês sabem a resposta? Deus diz, entre aspas, primeiro comece pelo aspecto da oração, tá, Hernani? Manda orar. Ore com a atenção indivisa em horários fixos. Não importa quanto você esteja pressionado pelo tempo, quão ocupado seu trabalho, nem o que lhe aconteça, ore todos os dias, como de costume, e coma e beba as palavras de Deus como de costume. Enquanto comer e beber a palavra de Deus, independentemente do que esteja ao seu redor, você terá grande prazer em seu espírito e não será perturbado por pessoas, acontecimentos, coisas que o cercam. Mas tem que dar brecha. Aí cai a tentação e pronto. Cadê a oração? E vai esquecendo de chamar para trás. Quando você contempla Deus normalmente em seu coração, o que acontece do lado de fora não consegue incomodá-lo, né? Isso é o que significa possuir estatura. Comece pela oração. Orar em silêncio perante Deus é o mais proveitoso. Depois disso, coma e beba as palavras de Deus. Busque a luz nas palavras de Deus ao ponderá-las. Encontre a senda para a prática. Conheça o propósito de Deus em falar suas palavras e compreenda-as sem se desviar. De modo geral, deveria lhe ser normal aproximar-se de Deus em sua oração, em seu coração, né? Contemplar o amor de Deus e ponderar as palavras de Deus sem ser perturbado pelas coisas externas. Né? Quando seu coração tiver alcançado certo grau de paz, você será capaz de meditar em silêncio e, dentro de si, contemplar o amor de Deus e se aproximar dele verdadeiramente, sem considerar seus arredores, até que, por fim, você chega ao ponto em que o louvor brota em seu coração. Isto é ainda melhor que orar. O louvor de Deus, né? É louvar a Deus. Então você estará de posse de certa estatura. Se você for capaz de alcançar os estados do ser descritos acima, isso provará que o seu coração está verdadeiramente em paz perante Deus. Essa é a primeira lição básica. Só depois que forem capazes de estar em paz perante Deus é que as pessoas podem ser tocadas pelo Espírito Santo e ser esclarecidas e iluminadas pelo Espírito Santo. Tá, não? Vai ter mais o que aqui? E só então são capazes de ter verdadeira comunhão com Deus, bem como compreender a vontade de Deus e a orientação do Espírito Santo. Elas então terão entrado na trilha certa de sua vida espiritual. Aí tem que parecer que é palavra, volume 1, aparição e a obra de Deus. Aí tem, sobre aquietar o coração perante Deus. Aquieta seu coração, vá. Pode adora as coisas do mundo, adora as coisas de Deus, se arrependa ele. Perante a cruz de madeira, se bota para Jesus. Encontrar a paz interior diante de Deus não é uma experiência ilusória e misteriosa. Antes é o resultado de nos aproximarmos de Deus e compreendê-lo. Através da oração, do estudo, da ponderação da sua palavra e da reflexão sobre o seu amor, podemos receber a orientação de Deus e desfrutar da sua presença em nossas vidas. Passamos a compreender seus maravilhosos planos e orientação para nós, e nossos corações transbordam de gratidão e louvor a Ele. Desta forma, podemos experimentar pessoalmente o cumprimento da promessa do Senhor, entre aspas. Bem-aventurado é o limpo de coração. Coração limpo requer muita oração, muita dedicação para a palavra de Deus, o que não é fácil, né? A gente está na igreja e ainda não aprendeu. E pior, fora da igreja, parece que não aprendeu nada. 7. Os bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Parece Mateus 5,9. Pronto, essa última bem-aventurança eu vou ler aqui agora e vamos finalizar. Essa passagem nos ensina a buscar paz e harmonia, tornando os indivíduos abençoados e conhecidos como filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, né? Nesta era repleta de conflitos e de divisões, é particularmente importante sermos pacificadores. A pacificação não consiste em comprometer-se passivamente, pelo contrário, é
uma força ativa, uma motivação para provocar mudanças positivas no nosso ambiente. Ser um pacificador envolve não apenas praticar a tolerância de nossas palavras, mas também demonstrar boa vontade sincera do fundo de nossos corações. Exige que, no amor de Deus, aprendamos a ouvir e respeitar as perspectivas dos outros, abraçando opiniões diferentes. Através de uma comunicação genuína e de ações gentis, podemos semear sementes de harmonia nas nossas relações e, como cultivo do amor de Deus, vê-las crescer e transformar-se em frutos de paz. Deus diz, entre aspas, né? Vamos ver aqui. Está chegando ao final aqui. Se as pessoas não têm comunicação verbal espiritual, não há possibilidade de intimidade entre elas. E elas não podem sustentar nem ajudar uma a outra. Vocês já experimentaram isso, não é? Uma pergunta, né? Se seu amigo confidencia tudo a você, articulando tudo o que está passando e qualquer sofrimento ou felicidade que abriga, você não se sentirá particularmente próximo dele? É uma pergunta. A razão pela qual ele está disposto a dizer essas coisas para você é que você também lhe confidenciou seus pensamentos mais íntimos. Vocês são especialmente próximos. E é por isso que podem se dar bem e ajudar um ao outro. Eu faço com meu amigo Walter, já fiz algumas vezes, né? Se esse tipo de comunicação e troca entre irmãos e irmãs da igreja, eles seriam capazes de conviver em harmonia e seria impossível trabalhar bem, né? Juntos durante o comprometimento de seus deveres. Aí tem para isso aqui a palavra, volume 3, a declaração de Cristo dos últimos dias, entre aspas, a prática da mais fundamental de ser uma pessoa honesta. Honestidade em todo sentido, né? Não é só com dinheiro não, é na casa de Deus mais ainda. Se você deseja realmente se tornar uma pessoa que promove a paz e recebe a aprovação e as bênçãos de Deus, sinta-se à vontade para nos contatar. Ah não, mas isso aqui é outra história. 8. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. A partir dessa declaração podemos ver que Jesus dá uma bênção especial àqueles que são perseguidos por causa da justiça, uma verdadeira bênção do reino dos céus. Esse mundo está sob o controle do maligno, cheio de trevas e maldade. Quando seguimos a Deus buscando a justiça e treinando o caminho certo, estamos destinados a ser rejeitados pelo mundo e a enfrentar perseguições. Rapaz, nunca passei perseguição no mundo, não. Falando para Deus, não, porque eu ainda não fui para o mundo, mas se eu passar, graças a Deus por isso. Certo? Então está aqui explicando quase de coisa, né? O povo vive em trevas, certo? O povo não quer seguir o caminho certo, o povo é desordenado. Podemos ser alvo de zombaria, insultos e exclusão das pessoas e até mesmo enfrentar ameaças de perseguição e perigo para as nossas vidas, sob o domínio do Império Satanás. Não está aí, cheio. No entanto, aqueles que acreditam genuinamente em Deus permanecem resolutos e inabaláveis na sua fé, independentemente da perseguição e das dificuldades que enfrentam. Eles não reclamam nem traem a Deus. Eles são capazes de dar testemunhos fortes e retumbantes de Deus. São os vitoriosos que emergem da grande tribulação e são capazes de herdar as bênçãos do reino dos céus. Tá vendo? As bênçãos de Deus não são materiais não, são espirituais, mas porque as bênçãos materiais, é evidente que ser perseguido por causa da justiça não é um fracasso, mas é o caminho necessário na jornada para o reino dos céus. No reino de Deus, todas as perseguições sofridas por causa da justiça serão transformadas em bênçãos eternas. Aí vamos ver a conclusão. Bem, as bem-aventuradas ensinadas por Jesus no Sermão da Montanha são, de fato, um guia precioso. Eles são profundos e inspiradores, proporcionando uma orientação poderosa para a nossa vida de fé. O significado dessas bem-aventuranças abrange vários aspectos da vida, desde as qualidades interiores até as nossas relações com os outros e com Deus, tendo um impacto profundo. Ao viver estes ensinamentos, podemos não só levar uma vida significativa neste mundo, mas também estabelecer uma base sólida para entrar no reino dos céus. Que possamos ser guiados pela bem-aventurança e seguir de perto o espaço de Deus até entrarmos no reino dos céus. É isso, meu amigo. A bem-aventurança, o pastor falou, explicou direitinho. Quase meia hora de vídeo. Bem, ficamos por aqui. Deus abençoe todos nós e até amanhã, né?
Alguma dúvida, pesquise. Certo? Bem-aventurança.